Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 19, de 23 a 41, e corresponde à semana 26 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo, de Antioquia da Síria a Éfeso, parte 2. Vamos à leitura do texto bíblico. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores desta profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejem apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. O texto lido relata um tumulto ocorrido na cidade de Éfeso. Por causa do grande número de pessoas tanto de Éfeso quanto da província da Ásia Menor que abandonaram o paganismo para abraçar a fé cristã, os ourives que fabricavam miniaturas de prata do templo da deusa Ártemis começaram a perder a expressividade de sua ocupação. Já dissemos que Éfeso era local de peregrinação de destaque no mundo grego por possuir o santuário da referida divindade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um meteorito servira como matéria-prima para esculpir a imagem da deusa que ficava no interior da construção. A Ártemis dos Efésios mesclava características da caçadora Diana dos romanos com a jumentidade primitiva da Ásia Menor, Cibele, reputada como mãe dos deuses e representada com diversos seios. O templo de Ártemis servia também como tesouro público e casa bancária. Jogos eram celebrados em sua honra e a adoração a ela era o laço político que unia as cidades da Ásia Menor. Tensionando recuperar sua fonte de lucro, o líder da corporação dos artífices de Éfeso, Demétrio, reunido com seus companheiros de ofício, estruturou uma argumentação evocando as ameaças de derrocada financeira e de descaracterização político-religiosa de Éfeso e arredores, como possíveis consequências do abandono do culto a Ártemis. Refutou ainda a alegação de Paulo de que Ártemis não podia ser considerada deusa por ter sido feita por mãos humanas, uma vez que para eles, sua imagem havia caído do céu e, dessa forma, tinha sido dada aos Efésios pelo próprio Zeus. Tais palavras reverberaram no turbilhão que alvoroçou a cidade inteira. A multidão então arrastou para o Coliseu Gaio e Aristarco, 2 companheiros de viagem de Paulo que estavam hospedados com ele na casa de Áquila e Priscila. Sabendo disso, Paulo quis pronunciar-se, mas seus discípulos proibiram-no. Paralelamente à balbúrdia estavam reunidos em conselho chamados asiarcas, homens provenientes das diversas cidades da Ásia Menor,
responsáveis pela condução dos jogos públicos e do culto ao imperador. Paulo se tornara amigo dessas autoridades, bem possivelmente pelo convívio com elas na casa do filósofo tirano. Os asiarcas veicularam um recado ao apóstolo aconselhando-o a não se expor. Atos 19, 32 a 34 empreende uma colorida descrição da turba que se ajuntou naquele teatro. Diversas pessoas gritavam ao mesmo tempo por causas distintas e algumas delas nem sequer sabiam o que estavam fazendo ali. Em determinado momento, alguns judeus empurraram para a frente do povo um homem chamado Alexandre. Posto que a oposição judaica à idolatria era de conhecimento comum, Alexandre, um judeu, fora preventivamente insinuado adiante da multidão por seus compatriotas para discursar, responsabilizando os cristãos pela confusão que se instalara. Entretanto, em lugar de darem-lhe voz, os efésios julgaram os judeus na figura de Alexandre, os causadores daquele tumulto, e gritaram por quase 2 horas, dessa vez uníssonos, em defesa do culto a Ártemis. Na antiguidade, o escrivão não era mero copista, mas o equivalente ao secretário ou prefeito de uma cidade, responsável por registrar decretos em colaboração com o procônsul romano, único magistrado acima dele em hierarquia, transmitindo-os ao público durante as assembleias populares. Como capital da província da Ásia Menor, Éfeso era sede tanto do governo local de um escrivão, quanto da autoridade provincial de um procônsul, contando com tribunais que tinham sessões regulares para resolver os casos. Depois de todos os acontecimentos aqui relatados, o escrivão de Éfeso proferiu um veredito, contido em Atos 19 de 35 a 40, arbitrando a questão. Em seu discurso, o magistrado alegou que era de conhecimento comum em Éfeso, desde os tempos de seus antepassados, que a pedra reputada pela imagem de Ártemis caíra do céu e, por isso, não havia necessidade de qualquer conduta extremada visando reafirmar o fato. A seguir, reconheceu os métodos moderados aplicados por Paulo, ali representado por Gaio e Aristarco, que anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo sem cometer qualquer ato considerado blasfêmia ou sacrilégio contra Ártemis. Por fim, aconselhou Demétrio e seus companheiros a apresentarem uma queixa formal a ser debatida nas sessões do Coliseu, para que Roma não encarasse a confusão como uma desordem civil a ser reprimida. Apesar de não ter havido qualquer ato violento contra Paulo e seus seguidores, infelizmente o protesto incitado por Demétrio encerrou o ministério apostólico de 3 anos em Éfeso. Paulo compararia a oposição enfrentada no teatro da cidade com uma luta ferrenha contra feras. De certo modo, o ocorrido apenas acelerou suas intenções de ir a Roma, passando primeiramente por Jerusalém, para onde levaria as ofertas aos necessitados da Judéia. Antes, contudo, dirigir-se-ia às igrejas da Macedônia e da Acaia para proceder às arrecadações. Paulo escreveria a carta aos Efésios durante seu primeiro período de prisão em Roma, transcorrido de 59 a 61 ou 62 d.C. Diferentemente das demais epístolas, o documento direcionado aos Efésios não trataria de nenhum problema, mas procuraria expandir a visão dos cristãos daquela localidade em relação à obra redentora do Senhor e à vida em comunidade de fé. Liberto do cárcere domiciliar romano, o apóstolo enviaria Timóteo a Éfeso como seu sucessor. Durante o ministério de Timóteo, falsos mestres infiltrariam a cidade ensinando o ascetismo, com a abstinência sexual, matrimonial e a certos alimentos como maneira de alcançar elevação espiritual. Em momentos posteriores, os efésios seriam atingidos pela heresia de indivíduos conhecidos como nicolaítas, que incitavam a promiscuidade. Fontes extra-bíblicas atrelam a designação desta seita a certo Nicolau, que teria entregue sua mulher para ter relações sexuais com outros homens. A exemplo de sua atitude, os nicolaítas passaram a defender que o que era feito com o corpo não afetava o espírito, abrindo caminho para a imoralidade no meio da igreja. Enquanto Timóteo enfrentaria a heresia do ascetismo em Éfeso, os nicolaítas seriam combatidos pelo apóstolo João, que se mudaria para a capital da Ásia Menor após a destruição de Jerusalém, exercendo ali o ofício de presbítero. De Éfeso é que escreveria sua narrativa do Evangelho e as 3 epístolas. Por causa da perseguição empreendida contra os cristãos pelo imperador romano Domiciano, João seria condenado ao exílio na ilha de Patmos, situada no mar Egeu. Nesta localidade rochosa e pequena, para onde eram enviados os indivíduos considerados ameaçadores da integridade de Roma, João escreveria o livro de Apocalipse.
Quando Domiciano foi assassinado, Nerva, o novo imperador, libertaria os cristãos anteriormente aprisionados e devolveria seus bens. Seria então que João voltaria a viver em Éfeso até o governo do imperador Trajano, exercendo seu ministério até a idade avançada, quando faleceria por causas naturais. Aplicação prática. Sistemas religiosos embasam negócios lucrativos não apenas entre gentios, mas, infelizmente, também ao longo da história da Igreja cristã. Santuários, locais de peregrinação e imagens de escultura continuam a fomentar financeiramente a Igreja, maculando-a com os mesmos pecados do antigo paganismo. Tais práticas vão totalmente de encontro com os princípios mais básicos da mensagem bíblica de que Deus é Espírito e por isso não pode ser contido por qualquer local de adoração ou restrito a rotas de peregrinação, desejando que seu verdadeiro templo sejam os corações dos homens, e de que não devemos fabricar imagens de escultura nem prestar a elas qualquer tipo de culto, veneração ou adoração. Isso se baseia tanto em proibições expressas fornecidas pelo próprio Deus, quanto na falta de lógica que há em que obras inanimadas possam retribuir orações de quem quer que seja. De maneira bastante sábia, Paulo não transigia com a mensagem cristã, mas também não se mostrava rude, procurando despertar seus ouvintes para uma reorientação espiritual. Em outras palavras, o Espírito Santo usava Paulo em respeitosa persuasão. Esta civilidade deveria constituir um padrão para nossa conduta hoje, a fim de levarmos o Evangelho verdadeiro de forma gentil a nossos interlocutores. Os ascetas de Éfeso e os nicolaítas exemplificam o denominado gnosticismo, movimento esotérico heterogêneo que se dedicava a adquirir conhecimento, ou gnosis, acerca da natureza espiritual humana, mesclando para tanto aspectos do platonismo com as doutrinas do cristianismo. Os gnósticos aplicavam as crenças cristãs do dualismo entre os elementos materiais vistos como impuros e espirituais tidos como puros, que vigorava na filosofia grega. Vamos analisar como atuou o pensamento gnóstico em Éfeso. Primeiro, ao enaltecer uma pretensa pureza da realidade material, o ascetismo propunha que podemos nos tornar espiritualmente superiores mediante o abandono das necessidades carnais, alimentares e sexuais. Segundo, os nicolaítas, por outro lado, defendiam que o que fazemos com a carne não traz qualquer prejuízo sobre nossa elevação espiritual, fazendo recrudescer a imoralidade outrora frequente no paganismo. Ainda hoje, o gnosticismo persiste. Tudo aquilo que consideramos sagrado, inconscientemente remete-nos ao que é espiritual e, hipoteticamente, puro, ao passo que as atividades que reputamos por seculares dizem respeito ao que é material e supostamente impuro. Isso nada mais é do que uma infeliz impregnação do platonismo em nossa espiritualidade. Um interessante artigo reflete sobre isso. Destaco abaixo alguns de seus trechos. É fascinante o quanto uma filosofia herética dos primeiros séculos pode permear o pensamento cristão em pleno século XXI. Uma atividade interessante é perguntar: consigo imaginar Jesus Cristo fazendo atividades comuns? Veja como sentimos uma aversão inexplicável quando é sugerido que Cristo ria de piadas, tomava vinho com seus irmãos judeus, assistia a algum evento esportivo, conversava sobre temas políticos ou apreciava uma música cultural. Parece-nos impossível que Jesus tenha perdido seu tempo com atividades comuns, porque no fundo acreditamos que tudo, exceto as conversas teológicas ou cultos religiosos, sejam banais para Deus. Somente o espiritual tem algum valor. É por isso que pode ser dito que o gnosticismo dos primeiros séculos ainda permeia muito do pensamento cristão. Não é tarefa difícil encontrar traços desses pensamentos no meio evangélico. Por exemplo, supor que um pastor está em nível espiritual que dificilmente será alcançado por um leigo. Definir como carnal qualquer coisa que traz benefícios ou agrado ao corpo humano, o uso de maquiagem, por exemplo, é sinal de carnalidade. Desejos sexuais são sujos e devem ser tratados como tal. No casamento, a expressão sexual é um mal necessário. E a diversão, em grande parte, é uma distração satânica. Quem é dedicado não se diverte. As obras que glorificam a Deus deverão ser sempre difíceis, dolorosas e de alto custo. Diante do que foi exposto anteriormente, enumero 3 lições centrais que podemos extrair da comparação entre o gnosticismo e o verdadeiro evangelho. Primeira, a redenção trazida pela cruz alcança nosso ser integralmente, corpo e espírito.
Portanto, somos convidados a obter crescimento espiritual em meio à nossa realidade material. Nesse sentido, dar o dízimo, por exemplo, é um exercício tão místico quanto orar. Além disso, como habitação do Espírito Santo, o que fazemos com o nosso corpo não fica restrito à esfera física, tendo repercussões espirituais. Segunda, tudo que praticamos, mesmo as tarefas ditas seculares ou não espirituais, precisa ser reputado como adoração a Deus. O senhorio de Cristo deve permear nossa existência em absolutamente tudo o que fizermos. Terceira, não há qualquer hierarquia entre os crentes, pois em Cristo todos fomos feitos sacerdotes perante Deus e usufruímos de igual acesso a Ele. Assim, o conhecimento sobre as coisas espirituais não se presta a elevar nenhum cristão individualmente, mas ao serviço, encorajamento mútuo e complementariedade. Trazendo da mente para o coração. Querido Deus, sou grato por seu sustento ao longo deste dia que se finda. Muito obrigado por seu suporte em meu trabalho, por minha família e pelos bens materiais que o Senhor me concedeu. Agradeço ao Senhor porque, pela presença constante de Jesus Cristo através do Espírito Santo, posso exercer todas as minhas atividades como adoração ao Senhor. Em Jesus, não há nada mais que seja considerado secular, pois todas as coisas são sagradas. Toda a minha vida é palco para adoração. O Senhor não é alguém que mora no templo, no santuário ou na igreja, mas uma presença entranhada à completude de meu ser, corpo e alma. Por meio do Messias, não há prediletos, conhecimento espiritual inalcançável ou pessoas mais elevadas. Ele está igualmente acessível a todos. Não faz sentido terceirizar minha espiritualidade a um pastor, padre ou qualquer outro líder religioso. Por causa de Cristo, não há mais elementos religiosos gravitando em torno daquilo que eu inconscientemente considerava território de Deus. Sua onipresença sempre esteve diante de mim, muito embora eu ingenuamente tentasse entrincheirá-la a alguns locais simbólicos de minha prática espiritual, como igreja, meu quarto de oração ou meu canto de ler a Bíblia. Ensine-me, Pai, a cessar de compartimentalizar a vida para entender que o Senhor se encontra em absolutamente tudo em minha rotina. Que eu desista de confeccionar um alter ego espiritual que seja mais bem visto pelo Senhor, como um filme no qual se suprimem os trechos ruins da gravação ou uma página editada da rede social. Liberte-me, Senhor, também do paganismo que há em tentar domesticá-lo sob uma forma visível ou a contê-lo a locais e horários específicos de manifestação. Que eu compreenda que o governo é todo seu e sou apenas um súdito do Rei Jesus. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 19, de 23 a 41, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quem era a entidade religiosa conhecida como Artemis dos Efésios e o que o culto a ela significava do ponto de vista político e financeiro? O que representam os santuários, locais de peregrinação e imagens de escultura no cenário cristão de hoje? Terça-feira, o que caracterizou a confusão pública iniciada por Demétrio e os demais ourives de Éfeso? Como ela foi encerrada? Quarta-feira, em que consiste o gnosticismo e que elementos desse sincretismo entre as crenças cristã e pagã estão presentes em nossas igrejas hoje? Quinta-feira, recorde quais os erros doutrinários das seguintes manifestações gnósticas ocorridas em Éfeso. Primeiro, os ascetas, surgidos durante o pastoreio de Timóteo. Segundo, os nicolaítas, vigentes em meio à atuação do apóstolo João como presbítero. Sexta-feira, numa análise realista de si próprio, responda: que práticas de sua fé remetem ao paganismo em seus aspectos estrutural, santuários, locais de peregrinação e imagens de escultura? Ou filosófico, dicotomizar a vida entre o secular e o sagrado? Ore para que o Espírito Santo de Deus livre sua espiritualidade destes conceitos. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 19, de 23 a 41, para a sua vida?